Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Vamos aqui continuar nosso bate-papo sobre o direito do trabalho. No episódio passado, nós dedicamos aí quase 2 horas de episódio falar sobre a figura do empregado e terminamos dentro da figura do próprio empregado doméstico. A gente vai dar sequência aqui em empregado doméstico, ver outras figuras relativas ao empregado. E aí, a gente deve terminar esse episódio sobre esse tema, para daí começar um outro episódio sobre o empregador. Então, bora lá. Sobre o empregado, faltou falar, na sequência, sobre o FGTS e o seguro-desemprego. Então, a Lei Complementar 150/2015 determinou a obrigatoriedade da inclusão do trabalhador doméstico no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o nosso FGTS, nos moldes do regulamento expedido pelo Conselho Curador e pelo agente operador do próprio FGTS. Além disso, a Lei Complementar 150 inovou, ao instituir em seu artigo 22, uma indenização compensatória que deve ser paga pelo empregador a fim de facilitar a reparação dos danos provenientes da extinção do contrato de trabalho sem justa causa. Essa indenização ela deve ser depositada mensalmente na conta vinculada do FGTS do trabalhador doméstico no percentual de 3,2% do valor da remuneração devida no mês anterior. Note que não são aqueles 8% do empregado em geral, mas é uma alíquota diferente. Quanto ao trabalhador doméstico, o seguro-desemprego foi instituído inicialmente para aqueles que tinham conta vinculada do FGTS aberta, facultativamente, pelo empregador doméstico, nos termos do artigo 6º-A da Lei 5.859 de 72. Já com o advento da Lei Complementar 150/2015, o benefício do seguro-desemprego passou a ser obrigatório para o trabalhador doméstico, nos termos do seu artigo 26. Abre aspas, o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego na forma da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 90, no valor de um salário mínimo por período máximo de 3 meses, de forma contínua ou alternada. Parágrafo 1º, o benefício de que trata o caput será concedido ao empregado nos termos do regulamento do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o CODEFAT. Foi então editada a Resolução CODEFAT 754, de 26 de agosto de 2015, que regulamenta os procedimentos para a habilitação e a concessão de seguro-desemprego para trabalhadores domésticos, dispensados sem justa causa, na forma do artigo 26 da Lei Complementar 150 de 2015. Agora vamos falar sobre os efeitos da extinção do contrato de trabalho doméstico. A extinção do contrato de trabalho doméstico pode gerar diversos efeitos jurídicos e econômicos de acordo com o tempo de sua duração. Se for por tempo determinado, o artigo 4º da Lei Complementar 150, ele faculta o trabalho doméstico por tempo determinado, inciso 1, mediante contrato de experiência por no máximo 90 dias, inciso 2, para atender necessidades familiares de natureza transitória e para a substituição temporária de empregado doméstico por no máximo 2 anos. No caso da extinção normal de qualquer modalidade de contrato de trabalho doméstico por tempo determinado, conforme o artigo 4º da Lei Complementar 150, isto é, na data prevista para o término do contrato, o trabalhador doméstico terá os seguintes direitos: saldo de salários, se houver, férias vencidas e ou proporcionais, 13º salário integral e ou proporcional e levantamento dos depósitos do FGTS. Por outro lado, pode ocorrer a extinção antecipada do contrato por tempo determinado, como dispõe o artigo 6º da Lei Complementar 150, que durante a vigência dos contratos por tempo determinado, o empregador que, sem justa causa, despedir o trabalhador doméstico é obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato.
Assim, no caso de o empregador extinguir antecipadamente o contrato por tempo determinado, ou seja, dispensar o trabalhador doméstico sem justa causa, antes do término do contrato a prazo, este terá os seguintes direitos: saldo de salário, se houver, férias vencidas e ou proporcionais, 13º salário integral e ou proporcional, levantamento dos depósitos do FGTS, indenização correspondente à metade do tempo faltante para o término do contrato. Ressalta-se que nos contratos por tempo determinado, o trabalhador doméstico não tem direito a aviso prévio, conforme a Lei Complementar 150, artigo 8º, ainda que tenha sido dispensado antes do prazo previsto para o término do contrato. De acordo com o artigo 7º da Lei Complementar 150, o trabalhador doméstico, durante a vigência dos contratos por tempo determinado, não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que deste fato lhe resultarem, sendo certo que, por força deste parágrafo único do mesmo artigo, a indenização não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. E dessa forma, se o trabalhador doméstico pedir sua demissão antes do término do prazo contratual, ou seja, extinguir antecipadamente, sem justa causa, o contrato por tempo determinado, terá ele de indenizar o empregador num valor correspondente à metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. O valor dessa indenização poderá ser descontado pelo empregador no instrumento de rescisão antecipada do contrato por tempo determinado. Não existe obrigação de aviso prévio nos contratos por tempo determinado, mesmo no caso de rescisão antecipada do mesmo. Assim, o trabalhador doméstico que toma a iniciativa para da extinção desmotivada do contrato por tempo determinado terá de pagar a referida indenização ao empregador, mas terá os seguintes direitos: saldo de salário, se houver, férias vencidas e ou proporcionais, 13º salário integral e ou proporcional. Com relação à extinção do contrato de trabalho doméstico por tempo indeterminado. Então, o contrato de trabalho por tempo indeterminado é a regra geral, sendo por isso mesmo o mais usual na relação de emprego comum e também na relação de trabalho doméstico. Quando esse contrato é extinto por tempo indeterminado por pedido de demissão, o parágrafo 1º do artigo 477 da CLT previa que o pedido de demissão do empregado com mais de 1 ano de serviço só seria válido quando chancelado pela assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência. Esse dispositivo, contudo, foi expressamente revogado pela reforma trabalhista. A Lei Complementar 150 é omissa a respeito, mas, considerando as peculiaridades do trabalho doméstico, parece-nos que não é necessária a assistência do sindicato da categoria profissional para tornar válido o pedido de demissão do trabalhador doméstico. Reforça esse entendimento pelo fato de que a Lei Complementar não dispor em nenhum dos seus dispositivos sobre necessidade de intervenção sindical para instituir a compensação de horário ou jornada de 12 por 36 horas, sendo certo que o artigo 19 da mesma lei autoriza a aplicação subsidiária da CLT, desde que observadas as peculiaridades do trabalho doméstico. Tomando iniciativa da extinção no contrato sem determinação de prazo, o trabalhador é obrigado a dar aviso prévio, trabalhando normalmente durante 30 dias. Se não trabalhar durante o aviso, ou se o empregador não dispensá-lo do cumprimento do aviso, o empregador poderá descontar o valor correspondente, um salário mensal, do termo da rescisão contratual. Além disso, ele não terá direito de levantar o FGTS, sendo certo que o valor da indenização compensatória depositado mensalmente, correspondente a 3,2% da remuneração em sua conta, poderá ser sacado pelo seu empregador. Destarte, a requerida demissão pelo trabalhador doméstico, no contrato por tempo indeterminado, terá ele os seguintes direitos: saldo de salário, se houver, férias vencidas e ou proporcionais, acrescidas do terço constitucional,
13º salário integral e ou, no caso, proporcionais. Se for caso de rescisão indireta, ela é chamada também de justa causa do empregador, que sempre que esteve prevista no artigo 483 da CLT, ocorre que, quando o empregador doméstico comete algum dos atos previstos no artigo 27, parágrafo único da Lei Complementar 150/2015. Na rescisão indireta, o trabalhador doméstico toma a iniciativa de extinguir o contrato de trabalho em razão de um ou mais atos comissivos ou omissivos praticados pelo empregador previstos no referido dispositivo legal. São eles: primeiro, o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. 2. O empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por sua família com rigor excessivo ou de forma degradante. 3. O empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. 4. O empregador não cumprir as obrigações do contrato. 5. O empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoa de sua família ato lesivo à honra e à boa fama. 6. O empregador ou a sua família ofender o empregado doméstico ou a sua família fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. 7. O empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 483 da CLT, aplicado subsidiariamente conforme determinação do artigo 19 da Lei Complementar 150, o trabalhador doméstico poderá suspender a prestação de serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Além disso, na hipótese de o empregador não cumprir as obrigações do contrato, poderá o trabalhador doméstico, nos termos do parágrafo 3º do artigo 483 da CLT, pleitear rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até a decisão final do processo. Se optar pela rescisão indireta do contrato por tempo determinado, o trabalhador doméstico terá, sem prejuízo de eventual direito à indenização por danos morais, os seguintes direitos trabalhistas: aviso prévio, saldo de salários, férias e férias proporcionais, 13º salário e 13º salário proporcional, 1/12, levantamento da FGTS, indenização compensatória, conforme ele complementar 150 do artigo 22, e guia do seguro-desemprego. Com relação à dispensa do trabalhador sem justa causa, no caso de dispensa sem justa causa do trabalhador doméstico no contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é a mais corriqueira, ele terá os seguintes direitos: aviso prévio, saldo de salários, férias proporcionais, 13º salário e proporcionais, levantamento da FGTS, inclusive da indenização compensatória, e guia do seguro-desemprego. Temos também a situação da dispensa do trabalhador com justa causa. A justa causa do trabalhador doméstico corresponde à prática de qualquer ato previsto em lei que dá ao empregador o direito de extinguir o contrato de trabalho por culpa do trabalhador. A justa causa é altamente prejudicial ao trabalhador, não só no aspecto moral, mas sobretudo no aspecto patrimonial. Nos termos do artigo 27, da Lei Complementar 150/2015, são situações que tipificam a justa causa praticada pelo trabalhador doméstico. Inciso 1. A submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. E essa justa causa, que constitui inovação, portanto, em relação ao artigo 482 da CLT, também pode caracterizar crime. Também temos a prática de improbidade, que é idêntica à da CLT. Temos a incontinência de conduta ou mau procedimento, também igual à CLT. Condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, também igual à CLT.
desídio do desempenho das respectivas funções, embriaguez habituais no serviço, ato de indisciplina e abandono de emprego, a ser considerada a ausência injustificada ao serviço pelo menos 30 dias corridos. Sendo que a lei complementar 150 foi mais detalhista que a CLT, cabendo ao empregador comprovar, antes de completar os 30 dias de ausência injustificada, que convocou efetivamente o trabalhador doméstico a comparecer ao serviço, por carta, por telegrama, ou que ele se encontra exercendo outra atividade remunerada como um novo emprego. Também temos o ato lesivo à honra, ou à boa fama, ou ofensas físicas praticadas em serviço contra qualquer pessoa, salvo legítima defesa, também igual ao CLT, ato lesivo à honra, boa fama, com ofensas físicas praticadas contra o empregador doméstico ou a sua família, também igual ao CLT, prática constante de atos de jogos de azar, também idêntica à CLT. Se o empregador dispensar o trabalhador doméstico por justa causa, este terá os seguintes direitos rescisórios: saldo de salários, férias e, segundo a Convenção 132 da OIT, férias proporcionais, 13º salário e 13º salário proporcional. Quanto às férias proporcionais, sustenta-se que o trabalhador doméstico, ainda que tenha sido dispensado por justa causa, fará jus às férias proporcionais, pois a Convenção 102 da OIT, ratificada pelo Brasil em caso, por conter norma mais favorável à pessoa humana, estabelece sobre o parágrafo único do artigo 146 da CLT esta situação. Inclusive, agora só que, no entanto, a súmula 171 do TST dispõe que, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento de remuneração, férias proporcionais, ainda que incompleto por requisitivo de 12 meses. Então, temos a divergência entre a jurisprudência e a convenção da OIT. O trabalhador doméstico dispensado por justa causa não tem direito a seguro-desemprego e aviso prévio, sendo certo que ele não poderá levantar o FGTS, e o empregador é que terá direito de sacar o valor de 3,2% da remuneração depositada mensalmente em sua conta. Com relação à extinção por morte do trabalhador e por morte do empregador doméstico. A morte, juridicamente, é um fato considerado natural, e tendo em vista que o contrato de trabalho doméstico é personalíssimo em relação ao trabalhador, já que ele presta pessoalmente o serviço, na ocorrência de sua morte, o contrato se extingue naturalmente. No entanto, são devidos aos herdeiros do trabalhador doméstico os seguintes direitos: saldo de salários, férias vencidas e ou proporcionais, 13º salário integral e proporcional e levantamento do FGTS. No caso de morte do empregador doméstico, pessoa física, entende-se que o contrato de trabalho estará automaticamente extinto e os créditos devidos ao trabalhador doméstico deverão ser pagos pelos herdeiros do empregador falecido. Serão devidos, neste caso, os seguintes direitos: saldo de salários, férias vencidas e ou proporcionais, 13º salário integral e ou proporcional e levantamento do FGTS. No entanto, tratando-se de família empregadora doméstica, somente no caso de morte simultânea de todos os membros do contrato de trabalho será extinto. E neste caso, o trabalhador doméstico terá os mesmos direitos como se houvesse a morte do empregador doméstico pessoa física. Mas, se sobreviver pelo menos um dos membros da família empregadora, a relação de trabalho doméstico continuará em seu curso normalmente. Com relação à culpa recíproca, na extinção do contrato por culpa recíproca, ocorre quando ambos os contratantes, trabalhador e empregador, praticam, simultaneamente, atos comissivos ou omissivos que constituem justa causa. Ocorrendo a culpa recíproca, aplica-se o disposto na súmula 14 do TST, fazendo jus do trabalhador doméstico a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. No caso de culpa recíproca, no contrato de trabalho, portanto, terá o trabalhador doméstico os seguintes direitos: saldo de salários, férias vencidas, metade do aviso prévio, metade do aviso prévio, também do 13º salário, férias proporcionais, levantamento da FGTS, metade da indenização compensatória. Quanto à indenização compensatória, prevê o parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Complementar 150, que na hipótese de culpa recíproca,
metade dos valores correspondentes àquela indenização será levantada pelo trabalhador doméstico, enquanto a outra metade será levantada pelo empregador. Com relação ao pagamento das verbas rescisórias, por força do artigo 19 da Lei Complementar 150/2015, aplica-se o artigo 477 da CLT e seus parágrafos, inclusive as multas ali previstas, nas hipóteses de extinção do contrato de trabalho doméstico. Não é obrigatória a assistência sindical, como já se destacou anteriormente. Finalizando aqui o trabalho doméstico, vamos entregar um trabalho a domicílio ou teletrabalho. Mas já de antemão já saliento que houve algumas modificações da legislação após aqui a edição desse material. Então eu vou falar aqui naquilo que eu tenho certeza que não teve modificação, e depois, quando fizermos a análise da legislação item a item, a gente vai destacar esses pontos. Então, cumpre destacar, falando sobre o teletrabalho, que o trabalhador doméstico não se confunde com o empregado em domicílio. Como já visto, o doméstico é regido por uma lei especial, já citada, a Lei Complementar 150, e presta serviço de natureza contínua à pessoa física ou à família no âmbito residencial do tomador. Já no teletrabalho, ele é regido pela CLT, conforme o artigo 6º da própria CLT. Ele vai elaborar em sua própria residência, sendo que a atividade do seu empregador é, em princípio, de natureza lucrativa. Além disso, o trabalhador doméstico não é destinatário de todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal. Já o empregado em domicílio é o destinatário de todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal e na CLT. Na redação original do artigo 6º e do artigo 83 da CLT, o empregado em domicílio seria aquele executado na habitação, o trabalho em domicílio é aquele executado na habitação do empregado ou na oficina da família, por conta de empregador que o remunere. De acordo com o artigo 6º da CLT, com a redação dada pela Lei 12.551 de 2011, não se distinguem entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, pela definição legal, o trabalho em domicílio ou realizado à distância é aquele realizado pelo empregado, sem a vigilância pessoal e direta do empregador, razão pela qual a dificuldade de controle da jornada, intervalos de horário de trabalho, atrairia, em princípio, a incidência do artigo 62, inciso 1 da CLT. Apenas aqui um detalhe importante, que uma das modificações que ocorreram em 2022 no teletrabalho foi sobre a declaração expressa do tipo de trabalho em domicílio que não há um controle de jornada e se entrega por produtividade. Todavia, o parágrafo único do artigo 6 da CLT dispõe que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. A lei da reforma trabalhista, que foi a lei 13.467 de 2017, acrescentou à CLT os artigos 75b, c, d e e, que dispõem sobre o teletrabalho, nos seguintes termos. No A, a prestação de serviços para o empregado em regime de teletrabalho observará esse capítulo. No B, considera-se teletrabalho prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não constituem trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não das características do teletrabalho. No artigo 75c, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75d.
as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, o fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstos em contrato escrito. Parágrafo único, as utilidades do caput artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75-E, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, o teletrabalho é uma espécie de trabalho à distância e não de trabalho em domicílio. A razão é simples, porque o teletrabalho não se limita ao domicílio, podendo ser realizado em qualquer lugar. Na verdade, o teletrabalho ocorre em ambiente virtual e, como tal, é situado no espaço, não se alterando, portanto, a definição de localidade que no direito de trabalho é estabelecida segundo a eficácia da lei trabalhista no espaço. A subordinação jurídica do teletrabalho é mais tênue e efetivada por meio de câmeras, sistema de logon e logoff, computadores, relatórios, bem como ligações por celulares, rádio, etc. Por isso, houve evolução no entendimento contido na súmula 428 do TST, que passou a assegurar, no caso de ofensa à desconexão do trabalho e ao direito fundamental ao lazer, o pagamento de horas de sobreaviso, interpretação que se coaduna com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Certo? Muito bem. Tem aqui um julgado grande, vou pular ele. Voltamos para nosso material. Entretanto, o fato de o trabalhador em teletrabalho ser empregado, não há uniformidade com relação às horas extras. Essa solução já foi dada pela modificação legislativa a qual me referi, ou do salário in natura. E também tem mais julgados com relação a esse ponto também. Tá? Além disso, o artigo 75D da CLT prevê a possibilidade de contrato escrito para a transferência do empregado dos gastos necessários à aquisição de equipamento e material de trabalho, e que implicará, na prática, a transferência que deveria ser riscos da atividade econômica para o trabalhador, contrariando a lógica do sistema e tal. Tá? Ademais de crise e desemprego estrutural, né, o empregador acabará invocando esse artigo como condição para a contratação do empregado, tipo, exigir que tenha um notebook, exigir que tenha celular com configuração X. Também é preciso ter atenção para os modos de controle e vigilância do trabalho em domicílio. Tem muita questão aqui de violação de privacidade e etc. Levados a efeito pelo empregador, pois não pode gerar nenhuma ameaça. Houve uns casos bizarros aí de que a câmera ela ficava ligada no notebook e a câmera não indicava que estava ligada, e aí depois o empregado recebeu a notificação dizendo que foi no banheiro fora do horário, umas coisas assim. Então, equilibrar a necessidade e controle da atividade com a preservação da vida íntima do empregado, considerando-se a particularidade do trabalho realizado em domicílio, é um dos desafios do mundo moderno. Bom, vamos agora entrar no trabalhador rural. Com o advento da Constituição Federal de 88, o trabalhador rural, também chamado de rurícola, passou a ter os mesmos direitos do empregado urbano, conforme o artigo 7º, caput, da Constituição. Em função das peculiaridades do trabalho urbano prestado no meio rural, continuam ainda em vigor as disposições contidas no Estatuto do Trabalhador Rural, que é a Lei 5.889 de 73, desde que mais favoráveis ao empregado rural, tais como a hora noturna, que é de 60 minutos, e remunerada à base de 25% da hora normal, a jornada noturna, diferenciada, para o trabalhador de lavoura e o da pecuária, repouso intrajornada, segundo o costume local, moradia unifamiliar, que é um salário in natura, etc. Já o decreto 73.626 de 74 foi revogado, expressamente pelo decreto 10.854 de 2021, que passou a disciplinar as normas previstas na Lei 5.589 de 73. Bom, então foi estendido ao rurícola o rol de direitos fundamentais sociais do artigo 7º da Constituição Federal, como o direito ao FGTS,
a proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, as férias anuais com 1/3, o seguro-desemprego, salário maternidade, conforme lei de benefícios previdenciários, etc. O trabalhador rural menor, entre 16 e 18 anos de idade, também tem direito ao salário mínimo integral. O trabalhador rural é a expressão que designa gênero de que são espécies o trabalhador rural típico ou empregado rural e o trabalhador rural atípico, que não é empregado, mas goza de proteção da Lei 5.889/73. Sou empregado rural típico. Em sua redação original, na CLT, artigo 7º, linha B, ela excluiu, na época, de seu âmbito de proteção, os trabalhadores rurais, conceituando-os como aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classificam como industriais ou comerciais. Vê-se assim que a definição legal de empregado rural era extraída com base nos métodos de execução do seu trabalho ou pela finalidade de suas operações. E tal definição discrepava substancialmente do critério adotado para enquadramento categorial dos demais empregados, qual seja a preponderância da atividade econômica do empregador, conforme CLT, artigo 511, parágrafo 2º. Com a Lei 5.889, de 73, a definição do empregado rural passou a ser a seguinte, abre aspas, empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual ao empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Fecha aspas. Pergunta-se, propriedade rural e prédio rústico seriam expressões sinônimas? Alguns sustentam que sim, mas para outros, prédio rústico seria o imóvel, sem construções, de pequenas dimensões ou destinado à lavoura ou indústria conexa. A doutrina entende irrelevante a discussão, pois o que importa mesmo é a natureza da atividade empresarial. Assim será rurícola o lavrador que cultiva uma horta em pleno centro de São Paulo e urbano o empregado de um armazém no mais perdido dos sertões. É uma posição doutrinária aqui. É bem de ver que a celeuma existente na doutrina acerca da natureza do trabalho prestado pelo empregado rural é, ao nosso ver, despicienda para a caracterização do rurícola, uma vez ao contrário do que preceitua o artigo 7º, linha B da CLT, o Estatuto do Trabalhador Rural nada alude à natureza dos serviços prestados por essa espécie de trabalhador. Por essa razão, a nosso sequinde, para quem a norma legal aplicável ao rurícola só exclui o empregado que se integrar em categoria profissional diferenciada, ou seja, um profissional liberal. Já Márcio Túlio Viana acompanha tal entendimento, pontificando que, seja ele lavrador, carpinteiro, tratorista ou até mesmo datilógrafo, será sempre empregado rural se trabalhar para empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico. No entanto, quando o empregado está sujeito à legislação própria específica, é esta que incide, e não a Lei 5.889. E o que acontece com bons profissionais, e também com os trabalhadores, excepcionalmente. Nesses casos, nem mesmo se pode dizer que o empregado é urbano ou rural, já que o traço que o vai distinguir dos outros é a profissão em si. A CLT será aplicada subsidiariamente, mas não por se tratar de trabalhador urbano, e sim porque é uma lei geral em matéria de relação de emprego. Segundo a súmula 57 do TST, o trabalhador da indústria situado em propriedade rural é considerado industriário e regido pela CLT e não pela Lei 5.889/73. Porém, essa súmula foi cancelada pela Resolução Administrativa do TST número 3 de 93, e tal cancelamento deve ser atribuído ao novo entendimento do TST, no sentido de ser a atividade econômica preponderante do empregador, que define o enquadramento categorial do trabalhador rural. Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado, ao sustentar que, por esse novo critério, rurícola será o empregado vinculado ao empregador rural,
O que importa para a sua classificação como rurícola ou urbano é o próprio posicionamento do seu empregador, sendo o rural rurícola será considerado obreiro, independentemente dos seus métodos de trabalho e dos fins para a atividade que se envolve. Nesse sentido, a OJ 419, da Seção de Direitos Individuais, que foi cancelada pela resolução do TC 200/2015, considerava rurícola o empregado que, a despeito da atividade exercida, prestar serviços a empregador agroindustrial, visto que, neste caso, a atividade preponderante da empresa determinaria enquadramento. Certo? Muito bem. Porém, a única exceção para o enquadramento do rurícola, segundo a atividade econômica do seu empregador, é reconhecida pela OJ 38, que diz que o empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio de terra e de matéria-prima, é rurícola e não industriário, nos termos do decreto 73, 626, 74. Pouco importando que o fluxo do trabalho seja destinado à indústria. Assim, aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos dos empregados. Sobre essa prescrição aplicável ao empregado rural, ela era, de acordo com o texto constitucional, distinta da aplicada ao empregado urbano. Então, do de relação de emprego, não ocorria prescrição para o rurícola. Esta somente teria início a contar da extinção do contrato de trabalho, respeitado o prazo de 2 anos. Com a emenda constitucional 28/2000, houve unificação dos prazos prescricionais para os empregados urbanos e rurais, ou seja, os créditos trabalhistas prescrevem 5 anos, contados da data do ajuizamento da ação, desde que respeitado o biênio contado da extinção contrária de trabalho. Nos termos da jurisprudência predominante do TST, a prescrição prevista na emenda constitucional 28/2000 somente passou a ser aplicada aos pedidos deduzidos em ações ajuizadas posteriormente a 29 de maio de 2005. Tal entendimento é fundado no princípio da irretroatividade das normas jurídicas. Em outro sentido, não se aplica a prescrição quinquenal para as reclamações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores rurais anteriormente a essa data, que é de 29 de maio de 2005, tampouco para as reclamações decorrentes dos contratos de trabalho rurais que estavam em vigor antes da promulgação da emenda 28/2000. Sob justificativa de simplificar a aplicação da legislação trabalhista, o Presidente da República editou o Decreto 10.854/2021, que, além de revogar o Decreto 73.626, passou a dispor sobre as normas reguladoras do trabalho rural. O artigo 85 do Decreto 10.854 define que empregado rural é toda pessoa rural que em propriedade rural, prédio rústico, preste serviço de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante pagamento de salário. O artigo 96 do decreto considera safrista ou safreiro o trabalhador que se obriga à prestação de serviços por meio de contrato de safra, sendo este uma modalidade contratual cuja duração dependente de variações estacionais para atividades agrícolas, assim entendidas as tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita. O artigo 87 do decreto 10.854 dispõe que os contratos de trabalho rural, individuais ou coletivos, estabelecerão, conforme os usos e as praxes e os costumes de região, o início e o término normal da jornada de trabalho, cuja duração não poderá exceder a 8 horas diárias. Quanto aos intervalos, dispõe o parágrafo 1º do artigo supracitado, que será obrigatório em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, a concessão de intervalo mínimo de 1 hora para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região. Todavia, o parágrafo 2º seguinte dispõe que os intervalos para repouso ou alimentação não serão computados na duração da jornada de trabalho. A exemplo do empregado urbano, o empregado rural tem direito a intervalo interjornada de no mínimo 11 horas consecutivas. Isso foi, inclusive, previsto pelo próprio decreto 10.854 de 2021, no artigo 88. No tocante à duração diária da jornada de emprego rural, do empregado rural, o artigo 89 do decreto 10.854
disciplina que ela poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente a 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, devendo constar obrigatoriamente a importância da remuneração da hora suplementar, que será no mínimo de 50% superior à hora normal. No entanto, prevê o parágrafo 2º do artigo 89 do referido decreto que poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela diminuição correspondente em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, as somas das jornadas semanais de trabalho previstas e nem que seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. O parágrafo 3º do artigo 89 do decreto 10.854 autoriza o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação do mesmo mês. Dispõe o artigo 90 que a duração da jornada de trabalho poderá, caso ocorra necessidade imperiosa, exceder ao limite legal ou convencionado, ser por motivo de força maior, seja para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis, o cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto, independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Prevê o artigo 91 do decreto 10.854 que nos serviços intermitentes não serão computados como de exercício efetivo os intervalos entre uma e outra parte da execução da tarefa diária, o que deverá ser expressamente ressalvado os registros referentes à carteira de trabalho e previdência social. Com o trabalho noturno, dispõe o artigo 92 do decreto que o rurículo terá direito ao adicional de 25% sobre a remuneração da hora diurna, sendo considerado trabalho noturno aquele executado entre as 21 horas de um dia e as 4 do dia seguinte na pecuária e as 21 horas de um dia e 5 do dia seguinte na lavoura. Também diz que é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menor de 18 anos de idade, além daqueles proibidos pela lei, pelo ECA e pelo decreto 6481/2008, bem como de qualquer espécie de trabalho menor de 16 anos de idade, exceto quanto à contratação de jovem a partir de 14 anos de idade na condição de aprendiz. Também o artigo 95 do decreto diz que no salário do empregado rural, além das hipóteses de determinação legal ou decisão judicial, somente poderão ser efetuados os seguintes descontos calculados sobre o salário mínimo. Inciso 1, até limite de 20% pela ocupação da morada. Inciso 2, até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação. Inciso 3, valores de adiantamento em dinheiro. As deduções deverão ser previamente autorizadas pelo empregado, sem o que serão nulas de pleno direito. Considera-se morada a habitação fornecida pelo empregador, a qual, atendidas as condições peculiares de cada região, satisfaz os requisitos de salubridade e de higiene estabelecidos em normas editadas em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência. É vedada, em qualquer das hipóteses, a moradia coletiva de famílias. Extinto o contrato de trabalho, o empregado rural desocupará a morada em até 30 dias. Bom, outros trabalhadores rurais protegidos. Não só os trabalhadores rurais típicos, que são empregados rurais, estão amparados pelo direito do trabalho. Há outros trabalhadores rurais, chamados de atípicos, protegidos pela Lei 5.889/73, referidos no seu artigo 17, que dispõe que as normas da presente lei são aplicáveis no que couber aos trabalhadores rurais não compreendidos na definição do artigo 2º que prestem serviço a empregador rural. Esses trabalhadores seriam, para alguns, apenas falsos parceiros e empreiteiros. Ocorre que os falsos parceiros e falsos empreiteiros, em rigor, são juridicamente empregados. Há quem sustente que os parceiros e empreiteiros reais, assim como os arrendatários e trabalhadores eventuais, serão destinatários do artigo 17 da Lei 5.889/73, o que não se incompatibiliza com a melhor interpretação em caso para a expressão empregadores rurais,
utilizada pelo preceptivo em causa. Assim, empregador rural, para os efeitos do artigo 17 da Lei 5.889, seria, como ensina a Vilhena, não só quem admite empregado, mas também quem esteja apto a admiti-lo, ainda que não tenha admitido, ou que já o admitira uma vez, mas não mais em determinado momento. Com razão, assiste a Mauri Mascaro Nascimento ao assegurar que a Lei 5.889 é aplicável a todo trabalhador rural e não apenas aos empregados rurais, artigo 17. Amplia-se, assim, o âmbito de proteção jurídica ao campo do eventual. Há uma base, portanto, para a construção de uma jurisprudência protecionista do boia fria. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência fala desse elastecimento. O artigo 94 do decreto 10.854 manda aplicar aos trabalhadores rurais sem vínculo empregatício que prestem serviços aos empregadores rurais, entre outras normas referentes, inciso 1, a segurança e a saúde do trabalho, 2, a jornada de trabalho, 3, ao trabalho noturno e 4, ao trabalho do menor de idade. Com relação aos trabalhadores da lavoura canavieira e da indústria açucareira, os trabalhadores que exercem suas atividades na extração de cana-de-açúcar e na indústria açucareira estão sujeitos a uma legislação própria, que é o Estatuto da Lavoura Canavieira, Decreto-Lei 3.855 de 41, que constitui os chamados contratos tipo obrigatório para admissão dos obreiros, tanto na cultura de cana como nas indústrias açucareiras. Apenas quanto aos trabalhadores em engenhos de açúcar ou aguardente, é que não há obrigatoriedade de referidos contratos, ficando os mesmos, portanto, protegidos pela consolidação. O TST, no entanto, vem entendendo que, mesmo tratando de empregado de categoria diferenciada de usina de açúcar, o seu enquadramento categorial é de empregado rural. Logo, a prescrição aplicável ao empregado de usina de açúcar seria a do rurícola, e não do empregado urbano. E, nesse sentido, dispõe o seguinte julgado anterior à emenda 28 de 2000. Tem um julgado aqui falando sobre isso. Terminada aqui essa parte do trabalhador rural, vamos aqui falar um pouco sobre servidores públicos e tentando fazer a linha da própria CLT. Eu vou pular aqui toda a discussão que obviamente vem aqui, né, no material, para falar sobre as distinções de servidores públicos. A gente vai deixar para o direito administrativo a gente poder discutir isso. Mas o que nos interessa são os chamados empregados públicos, que são aqueles que estão sendo regidos pela CLT, com ligeiras ressalvas a disposições expressamente previstas na Constituição Federal e também por alguns direitos trabalhistas que são incompatíveis com a própria Constituição. Então, o contrato de trabalho do chamado servidor seletista, ele sofre algumas restrições de ordem constitucional, que são as seguintes. Primeiro, que ele só será válido, o contrato de trabalho, se o servidor tiver logrado a aprovação em concurso público. Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º. Também que é vedada a acumulação remunerada de empregos, cargos e funções públicas. Também a criação de emprego, aumento de remuneração ou concessão de qualquer vantagem depende de lei e pré-dotação orçamentária. Não se reconhece servidor seletista ou estatutário o direito ao reconhecimento de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Este aqui que eu acho mais interessante. Então é importante lembrar que o STF, na ADI 3395, entende que a Justiça do Trabalho, mesmo na vigência da Emenda Constitucional 45 de 2004, que deu nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal, é incompetente para processar e julgar ações oriundas de relação envolvendo a União, Estados Federais e municípios, autarquias e fundações e servidor estatutário ou temporário, que é o que acontece diversamente do seletista, que o seletista, sim, é julgado pela Justiça do Trabalho. Outro tipo de trabalho é o do estagiário. O contrato de estágio era regido pela Lei 64.94/77, que foi parcialmente alterada pela Lei 88.59/94 e pela MP 1879 de 99. Só que atualmente o contrato de estágio ele é regulado pela Lei 11.788 e 25 de setembro de 2008, cujo artigo 22 divulgou expressamente
várias dessas normas aí anteriores. Com relação ao artigo 1º da Lei 11.788/2008, o estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. Também o estágio visa ao aprendizado de competências próprias de atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, conforme a instituição de ensino. Também nós temos previsão na própria lei, no artigo 2º, parágrafo 3º, atividade de extensão, monitoria, estação científica da educação superior, elas são equiparadas para fins de estágio, como na lei coloca. Bom, também a lei traz, né, que não cria vínculo empregatício com a natureza a relação de estágio, desde que observados os requisitos como matrícula e frequência regular na instituição de ensino superior, termo de compromisso e compatibilidade entre atividades envolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Também, outro requisito para que não gere vínculo de emprego é que o estágio, que é um ato educativo escolar supervisionado, deverá ser acompanhado efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da atividade concedente, comprovado por vistos nos relatórios das atividades. E deixando claro o respeito das consequências do desvirtuamento do estágio, a própria lei estabelece que não sendo relação de estágio, é relação de emprego. Muito bem. A lei de estágio também é aplicável aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no país, mas os detalhes mais específicos deixaremos para analisar na legislação ipsiliteris. Outro dispositivo, outro tipo de trabalhador, é a mãe social. A mãe social é aquela que, dedicando-se à assistência ao menor abandonado, exerça o encargo em nível social dentro do sistema de casas-lares, conforme lei 7644, no artigo 2º. A mãe social é uma espécie trabalhadora subordinada atípica, cuja atividade laborativa é regulada pela lei 7644, de 87, cujo artigo 19 manda aplicar as relações de trabalho da mãe social disposto em alguns segmentos da CLT. Somente instituições sem finalidade lucrativa ou utilidade pública de assistência ao menor abandonado e que funcionem pelo sistema de casas-lares poderá utilizar o trabalho de mães sociais visando a propiciar ao menor as condições familiares ideais ao seu desenvolvimento e reintegração social. Entende-se como casa-lar a unidade residencial sob responsabilidade de mãe social que abriga até 10 menores. De acordo com o artigo 4º dessa lei, são atribuição da mãe social propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, aos seus menores, administrar o lar, realizando e organizando as tarefas ali pertinentes, dedicar-se com exclusividade aos menores e à casa-lar que lhe forem confiados, com exclusividade, tá? A mãe social, com quanto desempenho de suas atribuições, deverá residir juntamente com os menores que lhe foram confiados na casa-lar que for destinada. E nos termos do artigo 5º dessa lei, são direitos da mãe social. Primeiro, anotação na carteira de trabalho. Segundo, remuneração em valor não inferior ao salário mínimo. Terceiro, repouso semanal remunerado de 24 horas. 4. Apoio técnico, administrativo e financeiro no desempenho de suas funções. 5. 30 dias de férias anuais remuneradas. 6. Benefícios previdenciários. Gratificação natalina, FGTS. O trabalho desenvolvido pela mãe social de caráter intermitente, realizando-se pelo tempo necessário ao desempenho de suas tarefas. E os salários devidos à mãe social serão reajustados de acordo com as disposições legais aplicáveis, deduzido o percentual de alimentação fornecida pelo empregador. O artigo 8º da lei prevê que a candidata da mãe social deverá submeter-se à seleção e treinamento específico
cujo término será verificada a sua habilitação. Esse treinamento será composto de um conteúdo teórico e de uma aplicação prática sob forma de estágio. O treinamento não excederão 60 dias, nem criarão vínculo empregatício. Para as condições de admissão com mãe social, temos idade mínima de 25 anos, boa sanidade física e mental, curso primeiro grau equivalente, ter sido aprovado em treinamento, bom conduto social e aprovação em teste psicológico específico. O artigo 10 da lei prescreve que a instituição tomadora de serviço manterá mães sociais para substituir as efetivas durante seu período de afastamento do serviço. A mãe social substituta deverá residir na aldeia assistencial e cumprir as tarefas determinadas pelo empregador. No contrato de trabalho, a mãe social deverá retirar-se da casa-lar que ocupava, cabendo à entidade empregadora providenciar a imediata substituição. E sem embargo de a mãe social ser trabalhadora subordinada atípica, o artigo 20 prevê a competência de trabalho para dirimir as controvérsias. O TST também vem reconhecendo o vínculo empregatício de natureza especial entre a mãe social e a instituição empregadora, conforme sua jurisprudência. Apesar de vir o TST negando à mãe social o direito a horas extras. Com relação ao índio, o índio e os povos indígenas são destinatários de proteção por meio de tratados internacionais, como a Convenção 169 da OIT. A Constituição Brasileira de 88 dedicou aos índios os artigos 231, 232, reconhecendo a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Além disso, o texto constitucional declara expressamente que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. No âmbito infraconstitucional, temos de destacar o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001/73, as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas das comunidades indígenas, Decreto 1141 de 94, o Decreto 26, de 4 de fevereiro de 91, que dispõe sobre a educação indígena no Brasil, e o Decreto 564 de 92, que dispõe sobre o Estatuto da Fundação Nacional do Índio, ou FUNAI. As condições de trabalho do índio são reguladas pelos artigos 14 a 16 do Estatuto do Índio, de modo que não pode haver discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social, mas é permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertenceu o índio. A lei, no seu artigo 15, lembrando que o Estatuto do Índio é a Lei 6.001/73, considera nulo, de pleno direito, o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com índios que vivam isolados ou em grupos desconhecidos que tenham poucos contatos com os não-índios. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em processo de reintegração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, as normas próprias, sendo certo que as autoridades deverão estimular a realização de contratos por equipe ou em domicílio, sob a orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio exercerá permanente função de fiscalização das condições de trabalho, denunciando os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis. Bom, agora indo para já o encerramento desse episódio que foi a segunda parte, né, do tema sobre empregados, temos que falar sobre a Comissão de Representantes dos Empregados. A Lei 13.467 de 2017 introduziu na CLT os artigos 510-A a 510-D, que dispõe sobre a Comissão de Representantes dos Empregados nas empresas com mais de 200 empregados, nos seguintes termos. Vamos ler então os artigos então. Artigo 510-A. As empresas com mais de 200 empregados,
é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1º. A comissão será composta, inciso 1, das empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. 2, nas empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados, por 5 membros. 3, nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, da mesma forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 510-B agora. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. 3. Promover o diálogo e o entendimento do ambiente de trabalho, com o fim de prevenir conflitos. 4. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião pública ou atuação sindical. 6. Encaminhar reivindicações específicas aos empregados de seu âmbito de representação. 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 1º. As decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Parágrafo 2º. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura. Parágrafo 1º. Será formada comissão eleitoral integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Parágrafo 2º. Os empregados de empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Parágrafo 3º. Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. Parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com o número de membros inferiores ao previsto no artigo 510-A desta consolidação. Parágrafo 6º. Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Artigo 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Parágrafo 2º. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo 4º. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador
interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Previdência. Bom, já a medida provisória 808 de 2017, ela tinha acrescentado no artigo 510-E, só que nós sabemos que ela não foi convertida em lei. Então, com relação às novas regras que dispõem sobre a instituição de representantes dos empregados, estão aptas a regulamentar o direito fundamental social dos trabalhadores, segundo o qual, nas empresas, previsto esse direito no artigo 11 da Constituição Federal, no qual diz que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. No entanto, parece que a parte final do parágrafo 1º do artigo 510-C da CLT seria inconstitucional, ao proibir a, entre aspas, interferência do sindicato na organização e acompanhamento do processo eleitoral, a cargo da comissão eleitoral, na medida em que o inciso 3 do artigo 8º da Constituição Federal assegura aos sindicatos o direito de atuar em defesa dos direitos ou interesses coletivos ou individuais da categoria. Então, o artigo 510 é acrescentado pela MP 808 de 2017, não foi convertido em lei, como já é ressaltado, e seria insuficiente para afastar essa inconstitucionalidade. Também se considera inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 510-C da CLT, ao discriminar os empregados contratados por tempo determinado, com contrato suspenso, ou que estejam em período de aviso prévio, na medida em que permite que o empregador restrinja intencionalmente a elegibilidade destes trabalhadores na comissão. Então, o dispositivo em causa permite que o empregador abusivamente impeça a candidatura desses empregados por meio de atos como a suspensão disciplinar ou a concessão, uma represália, né? Ou a suspensão ou a concessão de aviso prévio indenizado com a intenção de impedir seletivamente a candidatura de certos empregados, geralmente os mais politizados, com atuação crítica aos filiados ao sindicato da categoria profissional. Também interessante verificar que o dispositivo em apreço não veda a candidatura dos empregados exercentes de cargos de confiança na empresa. Então, há um fundado receio de que a regra em análise acabe estimulando práticas patronais abusivas. Bom, o papel do representante da Comissão de Representantes dos Empregados da Empresa é de promover o entendimento direto acerca de matérias ou questões propositivas de interesse coletivo, parte da categoria profissional da empresa, ou individuais homogêneos, e não direitos individuais já incorporados ao patrimônio dos trabalhadores. E é sob essa perspectiva que deve ser interpretado o parágrafo 1º do artigo 510-B da CLT, ou seja, que as decisões da Comissão de Representantes dos Empregados são meramente propositivas e não vinculam autoridades administrativas ou judiciais. É salutar a regra prevista no parágrafo 3º do artigo 510-D da CLT, que assegura ao membro da comissão a garantia provisória de emprego de 1 ano, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Houve a aprovação de alguns enunciados na segunda jornada de matéria para o trabalho sobre esse tema da Comissão de Representantes dos Empregados. Temos o enunciado 60, o enunciado 61. Bom, vamos lá, deixa eu só falar os temas para vocês, tá? Então, o enunciado 60, ele fala assim: cabe às entidades sindicais a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria representada. Então, a representação dessas comissões, elas são, no caso, assim, elas visam, na verdade, assim, não pode haver uma separação dos sindicatos. Os sindicatos têm que atuar conjuntamente. Isso valeria, inclusive, 2 convenções do OIT, essa separação que a lei quis dizer, que são as convenções 135 e 154 da OIT. Com relação às garantias conferidas, o enunciado 61, ela discorre de maneira mais específica essas garantias, inclusive com base na Convenção 135 da própria OIT. O enunciado 63, ela fala, no caso, de que é possível recondução, porque a proibição da recondução violaria as convenções 98 e 135 da OIT. O enunciado 66, ele fala, por exemplo, que, mais uma vez, há uma outra violação à coexistência das representações sindicais na empresa, violando a Convenção 135 da OIT.
O enunciado 67, ele fala, na verdade, sobre a questão da não interferência, que a lei quer dizer, só poderia ser sindicatos econômicos, né, ou seja, sindicatos da patronal e não dos empregados, mais uma vez referenciando a Convenção 135 da OIT. O enunciado 68, que fala da comissão em representação e previsão e a colocação coletiva, certo? Então, essa comissão deve estar prevista, a previsão dela tem que existir de instrumento coletivo. O enunciado 69, que combate práticas discriminatórias de qualquer natureza, portanto, certo? Gente, então acabamos, né? Foram 2 episódios muito robustos sobre a situação do empregado, né? Não é só empregado, mas também falamos do trabalhador também sendo o empregado atípico. E agora vamos, no próximo episódio, falar do empregador. Obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e tchau, tchau.